Triângulo da Morte. A região de Rostov, na Rússia, há muito tempo levanta inúmeras questões entre especialistas sobre o número de assassinos em série e maníacos que atuam por aqui. Não é segredo que é justamente aqui que fica o chamado Triângulo da Morte: Rostov-no-Don, Taganrog, Shakhty. Em 30 anos, 37 assassinos em série deixaram seu rastro sangrento nesta região. Andrei Chikatilo, Roman Burtsev, Vladimir Mukankin, Konstantin Cheremushkin, Yuri Tillman. Essa lista poderia continuar por muito tempo. E sobre muitos desses maníacos, eu tenho vídeos no meu canal Strashnota. E isso é apenas uma parte daqueles que juntos tiraram a vida de mais de 150 pessoas. Mas a região de Rostov não se tornou apenas uma espécie de meca para estupradores e maníacos. Aqui, como em qualquer outro lugar, em todo lugar, até mesmo as pessoas mais comuns cometem crimes que fazem os cabelos ficarem em pé. Por exemplo, segundo estatísticas do Ministério do Interior, muitos homicídios de crianças foram registrados nesta região, mais do que em outras regiões da Rússia. Pais, inclusive aqueles que até certo tempo eram considerados totalmente estáveis, tratam seus próprios filhos com tanta crueldade que chega a ser assustador até de imaginar. Você está no canal Strashnota e hoje teremos um vídeo com materiais exclusivos de primeira mão, às vezes com nomes dos participantes alterados. E as fontes sobre esses crimes, sobre os quais há informações na internet, eu, é claro, vou deixar no Telegram do Strashnota. O link estará abaixo do vídeo. O tema do episódio de hoje, como vocês perceberam, é bastante pesado e o YouTube provavelmente vai tentar limitar o alcance deste vídeo de todas as formas. Por isso, seus likes e comentários serão muito bem-vindos. E espero que eles realmente ajudem na divulgação. Na maioria das vezes, as vítimas de crimes desse tipo são recém-nascidos, ou seja, bebês que ainda não completaram um mês de vida e lactentes de até 1 ano. Pais e mães, por diferentes motivos, acabam não estando preparados para as dificuldades da parentalidade e, no final, se livram das responsabilidades da forma mais primitiva possível. Então, vamos percorrer o triste e sangrento registro desses episódios na região de Rostov. Os episódios estão organizados em ordem cronológica. Consequentemente, os casos mais recentes e, ao mesmo tempo, os mais sangrentos e literalmente chocantes estarão mais próximos do final do vídeo. Não mude de canal. Ano de 2004, Irina Svertokina, mãe de muitos filhos, morava numa área de casas particulares do distrito rural de Oktyabrsk. E em casa, sem recorrer à ajuda de médicos, deu à luz. Mas uma boca faminta não era necessária para essa família já pouco abastada. Por isso, sem pensar muito, a mulher envolveu o pescoço do bebê com as mãos e, quando ele parou de respirar, jogou-o logo atrás do banheiro externo, onde normalmente despejava a água suja e os resíduos orgânicos da casa. Como não havia cerca nessa parte do quintal, cães de rua sempre famintos costumavam aparecer por ali na esperança de encontrar algo para comer. Mas, naquele dia, antes dos cachorros, quem apareceu atrás do banheiro externo foi a filha de Irina, de 16 anos, que tinha ido jogar o lixo ali também. Ao ver o bebê sem vida deitado no chão, ela soltou um grito agudo e deixou cair o balde de lixo das mãos. Meu Deus! Sussurrou ela, tapando a boca com a mão. Kátia, assim se chamava a moça, ao contrário das crianças mais novas, entendia que sua mãe estava grávida, por isso percebeu imediatamente de onde tinha vindo aquele bebê já arroxeado, já morto. O achado da criança no quintal deles não teria um fim simples, então a menina correu para casa, pegou uma toalha velha, enrolou o bebê nela e o enterrou na horta, em um buraco raso previamente cavado. Talvez ninguém jamais soubesse do que aconteceu se a mãe idosa da própria Irina não tivesse ido ao departamento de menores, decidindo reclamar lá da filha irresponsável, que tinha se descuidado completamente. Um rapaz jovem, que tinha se formado na escola de polícia local apenas alguns anos atrás, ouvia distraidamente mais uma senhora idosa que não precisava tanto da ajuda da polícia, mas sim queria desabafar. Svertokina, a mais velha, lamentou por muito tempo o destino amargo, a filha desobediente e inútil, e ainda reclamou das autoridades, que dizia serem culpadas de tudo. Irka, minha filha, ficou totalmente fora de controle, reclamava a Evdokia Petrovna.
Vocês deviam dar uma bronca nela, colocar ela na linha para ela parar de beber e finalmente cuidar das crianças, porque ela teve um monte de filhos e jogou todos para cima de mim, e eu preciso disso? Eu já estou com um pé na cova. Eu só queria acertar as coisas com Deus, para ele não ficar muito bravo comigo. E como é que eu vou descansar em paz, se minha filha faz essas coisas aqui? E o que exatamente sua filha faz? Perguntou o funcionário do setor, mantendo o sorriso. Regras gerais de atendimento ao público. Por que você acha que ela não está cumprindo com suas obrigações parentais? Como é que ela vai cumprir se vive bebendo pesado e não fica sóbria, além de trocar de namorados como quem troca de roupa? E se ao menos fossem pessoas decentes, mas são todos bêbados e desordeiros, e ela leva todos para casa, e lá tem uma moça em idade de casar e crianças pequenas. E quem sabe o que passa na cabeça desses perdidos? Ficam bêbados e, Deus me livre, ainda podem mexer com a catenca, minha neta. Minha Irca perdida nem pode ser chamada de mãe, ela é uma mãe desnaturada, ou até pior. A mulher de repente se calou e ficou hesitante, como se as palavras tivessem ficado presas em sua garganta, ou como se ela tivesse medo de falar demais. Isso não passou despercebido pelo funcionário. É só isso? Ele perguntou cuidadosamente para Evdokia Petrovna, para não assustar Svertokina e... Ou sua filha fez mais alguma coisa ruim? Ai, filho, ela carregou um grande pecado na alma, murmurou a velha curvada com pesar. O policial percebeu que puxou o fio certo. O principal agora era não deixar o peixe escapar. Evdokia Petrovna, alivie sua alma, não guarde isso para si, sugeriu ele suavemente. A mulher amassava nervosamente o lenço nas mãos, enquanto o rapaz esperava pacientemente. Finalmente, Svertokina tomou coragem. Ela deu à luz a criança há poucos dias e jogou fora com o pescoço quebrado. Katka enterrou atrás da casa, na horta, e depois me contou. Ela não aguentou carregar um pecado desses na alma. O funcionário do departamento de menores ficou muito surpreso. Ele esperava qualquer coisa, mas com isso ele definitivamente não estava preparado. Agradecendo nervosamente a Evdokia Petrovna pela vigilância demonstrada, ele foi imediatamente redigir um relatório. E em apenas 10 minutos, uma equipe da polícia já havia se dirigido ao endereço de residência de Irina Svertokina. Após inspecionar o suposto local do incidente, os policiais descobriram que já haviam chegado ao corpo do bebê antes deles. Foram aqueles mesmos cães de rua que o desenterraram. Conseguiram encontrar apenas fragmentos do crânio do bebê e pequenos pedaços de alguns outros ossos. O resto foi devorado pelos cães famintos. Mesmo assim, ninguém da família Svertokin se preocupou muito com o que aconteceu. Cada um pensava em si mesmo. Irina achava que não precisava de outra criança, pois já tinha preocupações suficientes. Katia pensava que a mãe irresponsável iria para a prisão e que ninguém cuidaria dela e dos irmãos. Evdokia Petrovna pensava nos pecados que pesavam em sua alma no caminho para o outro mundo. Só não pensava no bebê, que não teve sorte de nascer nessa família. Até a polícia. Sua prioridade era melhorar as estatísticas de casos resolvidos. Na manhã de 23 de agosto de 2015, uma mulher desconhecida deu à luz um menino numa faixa de floresta nos arredores de Rostov e o deixou lá, diretamente no chão, para uma morte certa. Desta vez, a criança sobreviveu milagrosamente, salva por transeuntes que passavam por acaso. Por sorte, um homem passou por ali e encontrou o bebê no mesmo dia, por volta das 7 horas e 20 minutos na faixa de floresta, perto da rua Chereshnevaia, no povoado de Yantarny. O transeunte que achou a criança chamou a polícia e a ambulância na hora. A equipe de investigação que chegou ao local logo após inspecionar a cena presumiu que a mulher deu à luz diretamente nesse bosque. Depois, ela mesma cortou o cordão umbilical e deixou a criança. Como ficou claro mais tarde, foi exatamente assim que tudo aconteceu. O bebê, que nasceu com um bom peso, foi colocado sob os cuidados dos médicos do Hospital Central Distrital de Oksai, enquanto os policiais começaram a procurar pela mãe que o abandonou. Como o bosque ficava perto dos grandes mercados Almaz, Atlant e Classic, a polícia começou imediatamente a investigar esses locais suspeitos, incluindo fazer visitas de porta em porta, entrevistar os vendedores das barracas do mercado e os moradores do povoado próximo e dos sítios. Em entrevistas com funcionários do mercado de hortaliças, alguns vendedores relataram ter visto uma mulher grávida aqui mais de uma vez.
E hoje ela estava novamente no mercado, já sem a barriga. Segundo testemunhas, ela evitava responder perguntas sobre o bebê e tentava sair rapidamente de vista. Seguindo as dicas dos vendedores do mercado, essa mulher foi encontrada e interrogada. Os policiais experientes, acostumados a todo tipo de situação, ficaram surpresos durante o interrogatório. A mulher não demonstrou nenhuma emoção e contou o que aconteceu de maneira absolutamente rotineira, respondendo calmamente às perguntas. Ah, eu dei à luz no bosque, e daí? Ouvi quando ele chorou. Depois deixei o bebê chorando nos arbustos. Eu não o matei, nada se mexeu dentro dela. Quando seu bebê recém-nascido começou a chorar alto, enquanto a mãe se afastava apressadamente do bosque. A criminosa não foi presa logo após o interrogatório. Era uma moradora do distrito de Kogolnitsky, uma vendedora de mercado de 30 anos chamada Irina Tverdaya, que nem tentou negar muito. Após falar com ela, os investigadores não tiveram mais dúvidas. Sim, ela é culpada, e o crime é tipificado no artigo 125 do Código Penal. Deixar deliberadamente uma criança em situação que ameace sua vida ou saúde. No entanto, ela mesma não se considerava uma criminosa. A mulher contou que no domingo, 23 de agosto de 2015, na segunda metade do dia, ela sentiu que as contrações começaram. Sem pensar muito, ela foi até o bosque mais próximo, onde deu à luz à criança. Em seguida, de fato, ela mesma cortou o cordão umbilical e imediatamente abandonou o bebê. Nem sequer pensou em levar o bebê ou entregá-lo aos órgãos de proteção. Depois disso, como se nada tivesse acontecido, ela voltou ao local de trabalho e continuou vendendo legumes e frutas. No final do expediente, foi para casa, no distrito de Kogolnitsky. E não tenho nem com o que viver, resmungou a mulher, explicando o motivo de sua atitude. A investigadora perguntava se a nova mãe entendia o que estava fazendo ou se ela teve um momento de confusão devido ao estresse ou às difíceis circunstâncias da vida. Mas a própria detida dissipou todas as dúvidas. Eu sabia que o menino podia morrer, mas eu não preciso dele. Por que eu iria pegá-lo? Dessa forma, os investigadores concluíram que a mãe deixou intencionalmente seu recém-nascido para morrer na mata, estando plenamente ciente das possíveis consequências de seu ato. Como explicou a principal assistente do chefe do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia na região de Rostov, Galina Gagolaeva, durante o interrogatório, a suspeita admitiu totalmente sua participação no crime, detalhando todas as circunstâncias. Foi realizado um exame médico legal em relação a ela. Considerando que a mulher leva um estilo de vida antissocial, está sendo decidido se será aplicada a ela uma medida cautelar de prisão preventiva. A suspeita Nanocit também revelou os nomes dos supostos pais biológicos da criança. Quem exatamente era o pai desse bebê, de fato, não foi possível descobrir. Irina Tverdaya acabou sendo condenada de forma mais severa do que se esperava no início. Pela parte 3 do artigo 106 do Código Penal da Federação Russa, por tentativa de tirar a vida de um recém-nascido pela própria mãe. Esse artigo prevê até 5 anos de prisão. O parentesco biológico próximo de Irina Tverdaya com o menino encontrado em 23 de agosto de 2015 foi confirmado por uma perícia molecular genética. A acusada também passou por uma perícia psiquiátrica forense, que não identificou nela nenhum distúrbio mental capaz de influenciar a decisão de abandonar e deixar seu filho morrer. Por sentença judicial, Irina Tverda foi condenada a 2 anos e 10 meses de prisão em uma colônia penal de regime semiaberto. Aliás, em colônias femininas, condenações por esse tipo de crime são até respeitadas. Ano de 2017. Em 3 de agosto, na cidade de Morozovsk, centro do distrito de Morozovsk, respectivamente, na região, em meio a arbustos próximos à praça da estação, perto da estação ferroviária Morozovskaya, foi encontrado o corpo de um recém-nascido do sexo masculino com sinais de decomposição. Em 5 de agosto do mesmo ano, durante a investigação criminal aberta pelo achado do corpo, uma mulher suspeita de tirar a vida do próprio bebê foi detida. A representante do serviço de imprensa do Ministério do Interior da Rússia na região de Rostov, Irina Volk, informou que uma perícia médico-legal foi imediatamente solicitada para apurar o momento e a causa da morte.
Enquanto isso, os policiais realizaram as ações investigativas de rotina, verificaram as moradoras locais cadastradas no pré-natal, fizeram visitas de porta em porta e de casa em casa, além de entrevistar os moradores das áreas próximas para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. Os vizinhos de uma das moradoras locais contaram que conheciam uma mulher que morava perto, que estava grávida e se comportava de maneira estranha. No entanto, por algum motivo, ela não se registrou e não foi ao médico. As outras grávidas da região nunca a viram no pré-natal. E quando chegou a hora de dar à luz, ninguém viu o bebê também. Como resultado das investigações realizadas, foi detida sob suspeita de cometer o crime a moradora de 38 anos da cidade de Morozovsk, Natalia Tche. Contra ela foi aberto um processo criminal pelo artigo assassinato de recém-nascido pela mãe. No começo, ela negou tudo, inclusive ter estado grávida recentemente. Natalia nem sequer entendia que isso poderia ser comprovado, inclusive por meio de um exame ginecológico. Os médicos confirmaram, a mulher estava grávida e tinha dado à luz recentemente, e já sob pressão das provas, Natalia teve que confessar. Ainda assim, a suspeita se contradizia nos depoimentos. Ora dizia que queria dar a criança de presente para o amado, cujo nome, por algum motivo, ela não conseguia lembrar. Ora dizia que a gravidez não tinha sido planejada. No final das contas, ela disse que engravidou em novembro de 2016, mas não foi ao médico. No final de julho de 2017, ela realmente deu à luz um menino em casa e depois o enterrou ali perto. Cães de rua desenterraram os restos em decomposição. Foi exatamente por isso que conseguiram encontrá-los. As pessoas viram os cães despedaçando algo que parecia uma criança pequena e chamaram a polícia. Na inspeção visual, não foram encontrados sinais de morte violenta, havia apenas lesões no corpo causadas pelos animais já após a morte. Claro, Natalia levava uma vida social. Ela morava em um barraco com mais um companheiro e 2 filhos mais velhos. Segundo ela mesma, ela não precisava de um bebê de colo nessas condições. No entanto, segundo Natalia, para sua sorte, a criança nasceu morta, então ela não precisou carregar esse pecado na consciência. Mas por algum motivo, a mulher não chamou a ambulância para registrar o nascimento sem vida. Em vez disso, ela encontrou um lugar discreto perto de casa, onde enterrou a criança em uma cavidade que havia ali, enrolando-a antes em trapos e numa camisa masculina velha, cobrindo tudo com terra. Durante os interrogatórios, foi possível descobrir que a mãe realmente não sabia se o bebê estava vivo no momento do enterro ou não. Talvez tenha apenas parecido para ela que o recém-nascido não respirava, e a mãe acabou enterrando-o ainda vivo. Na verdade, em 2017 e 2018, a região de Rostov registrou a maior taxa de mortalidade infantil. Aqui, os recém-nascidos morrem não apenas por culpa de pais negligentes, mas também devido à negligência do pessoal médico das maternidades e dos centros perinatais. Os médicos explicam isso dizendo que aqui há muitas parturientes migrantes e mulheres grávidas que começaram o acompanhamento pré-natal tardiamente. Além disso, há muitas mulheres ignorantes e inexperientes, incapazes de fornecer cuidados adequados aos bebês no primeiro ano de vida. No entanto, os fatos são teimosos. E, por exemplo, em apenas um dia, 19 de setembro de 2017, em Rostov-no-Don, foram abertos 2 processos criminais devido à morte de recém-nascidos. Funcionários do centro perinatal foram acusados de causar morte por negligência. No primeiro caso, os trigêmeos recém-nascidos da família Samoilenko morreram um após o outro, mesmo sem qualquer diagnóstico feito pelos médicos. Os bebês faleceram na UTI um mês após o nascimento. Os pais acusaram os funcionários do Centro Perinatal Regional de Rostov de causar a morte por negligência. O segundo processo criminal foi aberto após a denúncia de uma moradora de Rostov, de 28 anos, ao Departamento de Investigação, relatando a morte repentina de seu filho recém-nascido. A jovem informou que os funcionários do Centro Perinatal Regional de Rostov não cumpriram adequadamente suas obrigações profissionais. O menino nasceu em 9 de agosto. Os pais não suspeitavam que ele tivesse qualquer complicação. Em ambos os incidentes, foram abertos processos criminais com base no artigo 109 por causar morte por negligência.
Isso foi informado pela Direção de Investigação do Comitê de Investigação da região de Rostov. Mas essa história, que à primeira vista parecia simples e banal, não terminou aí. No total, neste centro perinatal, morreram por razões não esclarecidas nada menos que 10 recém-nascidos em um período relativamente curto. 7 estavam lá em 2017 e 3 no início de 2018. Um mês antes da morte dos trigêmeos Samoilenko, outros trigêmeos de sobrenome Arutyunov morreram com os mesmos sintomas neste mesmo centro perinatal. Os incidentes se repetiam com uma semelhança assustadora. No primeiro mês após o nascimento, surgia uma infecção intestinal inexplicável e pneumonia. Em seguida, era prescrita pelos médicos uma terapia com antibióticos. Depois, os bebês eram levados para a UTI, onde acabavam morrendo sem um diagnóstico preciso que explicasse a causa da morte. No entanto, pouco antes da morte, as crianças supostamente eram tratadas para enterocolite e pneumonia. A direção do centro perinatal atribuía isso às estatísticas gerais de mortalidade infantil e à negligência das próprias gestantes, que supostamente procuraram atendimento tardiamente e, por isso, não foram suficientemente examinadas durante a gravidez, ou seja, como se a culpa fosse delas. Além disso, os médicos insistiam em razões objetivas para o ocorrido. As crianças nasceram com baixo peso e várias patologias congênitas. No entanto, as mulheres que perderam seus filhos não concordaram com essas afirmações. Devido à burocracia relacionada às denúncias feitas às autoridades, os pais das crianças que morreram em circunstâncias estranhas foram obrigados, no verão de 2018, a recorrer pessoalmente ao chefe do Comitê de Investigação da Federação Russa, Bastraikin. No final de 2018, na região de Rostov, todos começaram a falar de um caso envolvendo médicos assassinos. As primeiras acusações desse tipo vieram diretamente do próprio meio médico. No início de novembro, o professor, que na época era o principal obstetra ginecologista da região de Rostov, e ao mesmo tempo, a esposa do chefe do infame centro perinatal, Irina Bushtireva, acusou o Ministério da Saúde da região de Rostov e sua diretora, Tatiana Bikovskaya, de esconder a verdadeira situação da mortalidade infantil na região e de tentar pressionar a direção do centro perinatal para ocultar a falsificação dos dados. O Ministério da Saúde, por sua vez, declarou que irá recorrer à justiça por causa da difamação. Mais tarde, Bushtireva divulgou informações de que, quando ela era a principal obstetra ginecologista, ocorreram várias mortes de bebês por culpa dos médicos, sem que houvesse qualquer punição para eles. A história foi encaminhada ao Comitê de Investigação. Assim, estourou um verdadeiro escândalo na área médica da região, que depois ultrapassou os limites locais após a intervenção das autoridades federais. Após as declarações contundentes de Irina Bushtireva, começaram inspeções rigorosas no centro perinatal, onde foi registrada a morte em massa de bebês. Depois dos agentes da lei, chegaram lá os inspetores do Roszdravnadzor e do Fundo Territorial do Seguro Médico Obrigatório. Durante as inspeções, foram identificadas graves violações no funcionamento da instituição. Em outubro de 2019, o médico-chefe do centro, Valery Bushtirev, foi removido do cargo. O próprio Bushtirev, em uma coletiva de imprensa organizada posteriormente por ele, negou várias das acusações. Assim, ele não se considerava culpado pelo fato de que, no território do centro, havia uma propaganda ilegal de uma clínica particular de sua própria esposa. Bushtirev reconheceu as violações cometidas na manutenção dos equipamentos, mas afirmou que não havia culpa pessoal dele, nem culpa da equipe do centro nisso. Na maternidade, todas as medidas necessárias eram tomadas, desde que houvesse recursos suficientes destinados para isso. Segundo o ex-diretor, porém, esses recursos eram insuficientes. Foi justamente por isso que Bushtirev explicou que no momento da inspeção, 12 aparelhos de ventilação mecânica estavam quebrados e os filtros de 44 incubadoras para recém-nascidos não eram limpos. Ao mesmo tempo, o Fundo do Seguro Médico Obrigatório negou a falta de financiamento suficiente e declarou a incompetência da administração do centro perinatal, que não conseguiu usar de forma racional e eficaz o dinheiro destinado. Após tais declarações, a antiga administração do centro perinatal de Rostov passou a ser alvo de inspeções ainda mais rigorosas na instituição.
Agora, especialistas externos foram envolvidos. Como resultado da auditoria, foram identificadas grandes violações da legislação de compras. Depois disso, 3 contratos previamente firmados com o centro para os anos de 2019 e 2020, no valor total de mais de 44 milhões de rublos, foram rescindidos. O Ministério da Saúde da região de Rostov, com a sensação de dever cumprido, encaminhou às autoridades policiais os materiais sobre as violações nas atividades do Centro Perinatal Regional. Escândalos, intrigas e investigações continuaram, e alguns dias após a demissão de Valery Bustirev, surgiu nas redes uma petição exigindo a destituição da própria chefe do Ministério da Saúde da região de Rostov, Tatiana Bikovskaya, que dizem também tem culpa no cartório. Vale ressaltar que, por algum tempo, parte mais agressiva da opinião pública ficou indignada com tal liberdade de pensamento. No entanto, já no final de 2019, Tatiana Bikovskaya foi detida e colocada em prisão domiciliar. Foram realizadas buscas na casa dela e no Centro de Tratamento de Resíduos Médicos. Junto com a ministra da Saúde, seu vice, Stanislav Besedovsky, também acabou no banco dos réus. Em janeiro de 2020, Bikovskaya foi oficialmente acusada pelo artigo de abuso de poder. Em setembro de 2021, o Serviço Antimonopólio da Rússia confirmou, e depois isso também foi reconhecido judicialmente. Houve um conluio entre o Ministério da Saúde Regional e os hospitais sobre a destinação dos resíduos médicos. A propósito, isso inclui também os resultados de abortos, inclusive aqueles realizados por indicação médica. Então, Bustriova estava falando sobre outro lado da mortalidade infantil, muito lucrativo para profissionais de saúde desonestos. Afinal, ao falsificar dados sobre a existência de indicações médicas para o aborto, é possível se livrar ilegalmente até mesmo de um feto saudável e indesejado, em qualquer estágio da gestação. As mulheres frequentemente recorrem a esse tipo específico de ajuda quando todos os prazos para o aborto legal já passaram e não há indicações médicas para esse procedimento. Mas como se sabe, sempre há quem queira violar a lei por um bom dinheiro, e as irregularidades no manejo de resíduos médicos escondem todos os vestígios dos crimes. Então, por razões bastante compreensíveis, não haverá corpos de bebês nem queixa na polícia por parte dos pais enlutados. Só que, como resultado de graves violações das normas sanitárias, devido a esses crimes, morreram também crianças que eram amadas e esperadas. Assim, as ações criminosas dos funcionários do Ministério da Saúde tiraram a vida de 10 crianças, um número maior do que o de alguns maníacos. E qual foi a punição que essas pessoas receberam? Pessoas de jaleco branco. Em 2024, o processo criminal contra Besedovsky foi encerrado. Já para o ex-ministro, a acusação pediu 5 anos, e em março de 2025, Bikovskaya foi condenada a 4 anos e meio de prisão em regime comum. As várias apelações da sentença não mudaram nada. A ex-funcionária cumpre a pena determinada pelo tribunal na colônia correcional número 3 de Kuban, na região de Ust-Lobinsk. 2019. Em 20 de março, uma faxineira encontrou o corpo de um recém-nascido no banheiro feminino do Hospital Municipal de Volgodonsk. Como ficou esclarecido, a criança foi dada à luz ali por uma estudante de 16 anos que veio da vila de Romanovskaya com a mãe devido a fortes dores na parte inferior do abdômen. A garota e seus pais afirmaram que não sabiam da gravidez. A estudante do 10º ano estava na escola naquele dia, durante a aula, quando sentiu um forte mal-estar. Pediu para ir para casa e, quando a situação piorou, foi com a mãe ao hospital municipal. Quando começaram as contrações, a garota foi ao banheiro, onde acabou dando à luz. Depois disso, por algum motivo, colocou o bebê em um saco plástico e amarrou com o cadarço de um tênis. A própria jovem mãe afirmou que o bebê nasceu morto. Com base na ocorrência comunicada à polícia, foi aberto um processo criminal, no qual os investigadores começaram a apurar as circunstâncias. Como foi constatado, a menina disse aos médicos que não tinha vida sexual, por isso os profissionais de saúde não suspeitaram de uma possível gravidez. Os pais também não sabiam da gravidez da filha. Como isso é possível em uma fase tão avançada, eu não sei. No quarto do hospital, a garota estava sozinha. Ninguém viu nem ouviu como ela deu à luz. De manhã, o corpo do bebê em um saco foi encontrado por acaso por uma faxineira, que decidiu verificar o que estava ali. Depois disso, ela imediatamente ligou para a polícia. Ninguém entre os parentes ou conhecidos da estudante sabia sobre a gravidez dela.
A garota sempre foi cheinha por natureza e usava roupas largas, por isso nem os professores nem os colegas de classe suspeitavam que ela estava grávida. Eles achavam que era apenas excesso de peso. A própria garota garantia a todos que não fazia ideia de que estava grávida. Até o momento do parto, ela continuou indo às aulas normalmente. Antes de ir para o hospital, ela assistiu a 3 aulas e fez uma prova. Ela passou mal antes da 4ª aula e pediu permissão ao professor para ir para casa. Já em casa, a garota reclamou para a mãe que estava com dor de barriga. Então, a mulher decidiu levar a filha para o hospital da cidade, onde tudo aconteceu. Na vila de Romanovskaya, a família da estudante era vista como bem estruturada. Ambos os pais trabalhavam e não abusavam de álcool. A mãe da jovem mãe é psicóloga de formação. A família tem mais 2 filhos. O serviço do Comitê Regional de Investigação informou que, em relação ao ocorrido, foi aberto um processo criminal por homicídio de recém-nascido pela própria mãe. A mãe da jovem mãe recusou-se a comentar, afirmando que tudo o que foi dito sobre sua filha não é verdade, é até mentira. E novamente 2019, só que agora em julho, e novamente o distrito de Morozovsky. A mulher deu à luz na rua e abandonou o bebê nos arbustos perto de um prédio abandonado, onde ele morreu algum tempo depois. O corpo foi encontrado por transeuntes. Os restos parcialmente esqueletizados de um recém-nascido do sexo masculino foram encontrados em 9 de julho do mesmo ano nos arbustos do beco Gladkovo, perto da loja Svetofor. Além disso, o bebê estava em um lugar onde poucas pessoas passam. Por isso, o pequeno corpo demorou a ser encontrado. Não se sabe ao certo quanto tempo a criança ficou lá. De acordo com o Comitê de Investigação Regional, um morador local encontrou os restos do bebê e imediatamente chamou a polícia. A mãe biológica da criança falecida foi identificada no mesmo dia. Era uma mulher de 24 anos, mãe de 2 filhos. Ela foi interrogada, considerada suspeita de homicídio e detida. Segundo ela, ela não queria o 3º filho na família porque não conseguiria sustentá-lo. E por isso, quando chegou a hora de dar à luz, ela decidiu se livrar dele. Contra ela também foi aberto um processo criminal pelo mesmo artigo 106 do Código Penal da Federação Russa, tirar a vida do recém-nascido pela mãe. Mais tarde, por esse crime, o Tribunal Distrital de Morozovsk condenou a mulher a 2 anos e 4 meses de prisão com pena suspensa. Ela também foi encaminhada para acompanhamento e tratamento psiquiátrico obrigatório. Em 15 de outubro de 2020, em um dos contêineres de lixo do distrito de Oktyabrsky, na cidade de Rostov-no-Donu, foi encontrado o corpo de um bebê dentro de um saco, enrolado em uma toalha e um cobertor. Durante as operações de investigação, foi estabelecido que uma moradora de Rostov de 24 anos estava envolvida no ocorrido. Foi ela, segundo a investigação, quem deu à luz em casa, sem procurar médicos, e depois decidiu se livrar do bebê dessa maneira. Ela deixou o bebê ainda vivo em uma lixeira. Ele faleceu mais tarde. Um processo criminal foi aberto pelo mesmo artigo em relação ao crime. A suspeita foi inicialmente detida e depois colocada sob custódia. Já o ano de 2021 se tornou, na região de Rostov, um verdadeiro período de colheita sangrenta de bebês. Em 4 de janeiro de 2021, na vila de Sandata, distrito de Salsk, região de Rostov, uma mulher de 47 anos fez o parto em casa de sua filha de 23 anos. Nasceu um menino saudável, mas a recém-avó matou cruelmente seu 2º neto. Como exatamente isso aconteceu, eu contarei mais tarde. Uma das parentes da suspeita, que soube do ocorrido por acaso através de outra parente, informou a polícia sobre o terrível acontecimento. Uma equipe policial foi até o local. A perícia confirmou. O corpo do bebê foi encontrado enterrado superficialmente no jardim, a apenas cerca de 10 centímetros da superfície. A avó assassina foi imediatamente presa. Ela confessou totalmente a culpa. Agora, os investigadores precisavam determinar o grau de envolvimento da mãe do recém-nascido no crime. Segundo relatos dos moradores da aldeia, a mulher de 23 anos era mãe solteira e criava um filho de 5 anos. A família não era considerada problemática. Viviam modestamente, mas não eram pobres. Não havia reclamações quanto à criação do primeiro filho.
Por algum tempo, a jovem mulher morou separada dos pais com o filho, mas depois, por razões desconhecidas, voltou para a casa dos pais. Nessa época, a mãe dela já vivia com outro homem, ou seja, com o padrasto. A partir desse momento, o menino parou de frequentar o jardim de infância. É bem provável que isso tenha sido feito de propósito, para que os moradores da aldeia não vissem a barriga crescida da filha e não ficassem fazendo perguntas. A jovem não fez acompanhamento pré-natal no ambulatório feminino do hospital. E isso apesar de o primeiro parto ter ocorrido com complicações e a moça mal ter sobrevivido a ele. Naquela época, os moradores locais até organizaram uma doação emergencial de sangue para ajudar a conterrânea. Muito provavelmente, mãe e filha já tramavam algo ruim, e é por isso que a moça quase não aparecia em público durante toda a gravidez. Quando começaram as contrações, para não assustar o menino de 5 anos que também estava em casa, as mulheres foram para o curral, onde uma começou a dar à luz e a outra a ajudar no parto. Elas tinham consigo apenas 2 travesseiros, jogados no chão para a parturiente, e um balde com água. O segundo parto, ao contrário do primeiro, foi fácil. A recém-avó cortou o cordão umbilical e mandou a filha para dentro de casa. Afinal, era janeiro e o curral não era aquecido. Ficando sozinha, a mulher mergulhou o bebê no balde de cabeça para baixo e o segurou pelas pernas até que a morte chegasse. O corpinho mole do neto, sem sinais de vida, a terrível avó enrolou em sacolas plásticas e enterrou em uma cova funda no quintal de sua própria casa. Mas ela não escondeu esse segredo por muito tempo. Certa vez, sob efeito do álcool, ela acabou falando demais e desabafou com uma parente, justificando seu ato, dizendo que eles não conseguiriam sustentar uma segunda criança na família. Essa, como de costume, contou o segredo para outra, que contou para uma terceira, e no final, uma das parentes não aguentou o peso na consciência e contou tudo ao policial local. O policial levou a denúncia a sério e decidiu fazer uma averiguação no local. Quando os policiais, o comitê de investigação e a promotoria entraram no quintal, a mulher percebeu que não adiantava mais negar e ela mesma indicou o local do enterro. Durante a inspeção do suposto local do incidente, foi encontrado o corpo já em decomposição de um recém-nascido. O Tribunal Distrital de Salsk considerou uma moradora de 48 anos da vila de Sandata culpada por tirar a vida de seu neto recém-nascido e a condenou a 10 anos de prisão em uma colônia penal de regime comum. E antes de passarmos para os casos mais recentes, vamos tentar entender de onde vêm essas pessoas e por que elas agem dessa forma. Qual é, em média, a psicologia dessas pessoas? A criminosa média que comete esse tipo de ato é uma mulher com sensibilidade emocional extremamente baixa, vivendo em condições de degradação social e psicológica. Sua personalidade se forma em um contexto de pobreza, alcoolismo, falta de apoio e de cuidados básicos tanto por parte da sociedade quanto da família. E o que geralmente se destaca nessas pessoas é a característica antissocial. Uma mulher assim vive sem um emprego estável, muitas vezes não é casada, troca de parceiros, abusa do álcool e pode ser indiferente aos filhos mais velhos. O círculo dela é composto por pessoas do mesmo tipo. A assistência médica é ignorada. Uma mulher assim geralmente não faz acompanhamento, muitas vezes esconde a gravidez até o parto. Em segundo lugar, entorpecimento emocional, empatia drasticamente reduzida. Muitas criminosas dizem, eu não preciso dele. Para que eu preciso dele? Já tenho preocupações demais. Elas não sentem a criança como algo vivo e valioso. O choro do bebê provoca irritação nelas, não preocupação. Algumas simplesmente o abandonam, vão embora, como se estivessem deixando um objeto sem valor. Em terceiro lugar, o instintivismo doméstico. O comportamento muitas vezes é impulsivo e animal. Deu à luz, jogou fora, deu à luz, afogou, bateu. Não há análise, não existe freio moral. Tudo acontece rápido, sem reflexão. O principal é se livrar do problema. Em quarto lugar, déficit de identidade materna. A maternidade não é vista como algo importante na vida, mas sim como punição, fardo, decepção. O instinto materno está ausente ou é distorcido. O vínculo não se forma e a criança não é percebida como sua. Às vezes, a mãe nem acredita que a criança está viva, ou acha que ela morreu antes mesmo de ela encostar a mão na criança, para justificar suas ações.
Em quinto lugar, há uma percepção distorcida de responsabilidade. Mesmo em conversas com a polícia, uma frase típica é: "E daí? Eu não tirei a vida dele, não foi de propósito." Uma tentativa típica de tirar a culpa de si mesma, atribuindo-a às circunstâncias. Em sexto lugar, traços psicopáticos e depressivos. Muitas delas não sentem remorso, não choram, não pedem desculpas. Sua fala é seca, defensiva. Algumas apresentam elementos de sadismo oculto, outras mostram apatia e agressividade passiva, tirar a vida para não ver, não ouvir, não sentir. Em sétimo lugar, às vezes ocorre a chamada transmissão transgeracional da crueldade. Por exemplo, em algumas das histórias mencionadas neste vídeo, a avó ou a mãe se comporta de maneira semelhante. Ou seja, alguém demonstra crueldade e o outro começa a fazer o mesmo. A crueldade é transmitida como um modelo ou através da desvalorização emocional. Eu não sou necessária e ele também não é necessário para ninguém. O que geralmente motiva essas pessoas é a pobreza junto com a solidão. Não há recursos, não há apoio, não há sentido, vergonha e medo de ser descoberto, especialmente entre os jovens ou aqueles que esconderam a gravidez. A sensação de que essa criança é um peso extra, atrapalha os planos, tira as forças. Traumas próprios. Muitas vezes eles mesmos cresceram em ambientes frios, de violência e negligência. Raiva do pai da criança, especialmente se o pai foi embora, bateu ou abandonou. Tirar a vida é uma punição inconsciente por isso. Negação da realidade. No momento de tirar a vida, é como se a consciência se desligasse, e depois não me lembro, parecia que eu mesmo tinha morrido. Imagem típica: mulher de 20 a 35 anos morando na periferia, sem emprego fixo, muitas vezes mãe de vários filhos. Às vezes tem um companheiro com quem o relacionamento é conflituoso ou de dependência, ela não vê futuro e não se sente capaz de cuidar. A criança é mais um grito, mais uma boca, mais uma ameaça. Em algum momento acontece um estalo e ocorre o assassinato ou o abandono. No geral, essas pessoas não são monstros, são produtos do ambiente e do abandono, produtos da situação social. Mas são exatamente essas mulheres, esgotadas por dentro, que cometem esses atos, de forma rotineira, sem histeria. Simplesmente porque não restou nada dentro delas. Mas vamos voltar às histórias, agora as mais recentes. 1º de fevereiro de 2021, a moradora de 18 anos do distrito de Semikrakórsk, na região de Rostov, Anastasia, já tarde da noite, em seu apartamento na rua Shkolny, sentiu que estava entrando em trabalho de parto. Por razões desconhecidas, ela não chamou uma ambulância e deu à luz sozinha. Nasceu uma menina, que não teve tempo de conhecer as maravilhas deste mundo, pois para ela, ele se mostrou cruel demais. Logo após o parto, a mãe desferiu 26 golpes de faca de cozinha na recém-nascida, inclusive cortando sua garganta. A filha morreu devido aos ferimentos recebidos. No momento desse ato, também estava na casa a filha de 2 anos da mulher, que ela havia tido antes dos 18 anos, o marido estava no trabalho. Mais tarde, quando ele voltou, chamou a ambulância porque Anastácia começou a sangrar e acabou desmaiando. Ao chegar ao chamado, a equipe de resgate encontrou não apenas a jovem inconsciente após o parto, mas também o corpo do bebê com múltiplos ferimentos perfurocortantes. O chão estava todo coberto de sangue, e uma menina de 2 anos corria descalça pelas poças de sangue. Descobriu-se que o pai dessa mulher trabalha na polícia. Mais tarde, durante a investigação, ficou claro que o jovem era de uma família desestruturada, onde todos abusavam do álcool. Como o incidente aconteceu na família de um policial, o comitê de investigação foi novamente envolvido na apuração. A mulher que tirou a vida da filha foi detida após receber atendimento médico. Foi aberto um processo criminal contra ela, com base no artigo 106 do Código Penal da Federação Russa, e ela foi enviada para uma perícia médica judicial. O Ministério Público assumiu imediatamente o controle da investigação. Em 31 de agosto de 2021, em uma das casas do distrito Leninsky de Rostov-do-Don, os moradores reclamaram de um cheiro horrível de cadáver vindo de um dos apartamentos no prédio. Além disso, na janela dessa residência, os vizinhos avistaram o corpo de um gato. No entanto, quando os policiais chegaram ao local e arrombaram a porta, encontraram uma cena ainda mais assustadora. No meio do quarto, sobre um colchão, cercado por estranhos objetos mágicos, estava o corpo ensanguentado de uma mulher.
Debaixo dela, a polícia também encontrou o corpo de um bebê. Eram Elizaveta Tsarevskaya, de 32 anos, e sua filha de 1 ano de idade. Não foram encontrados sinais de luta ou de entrada de estranhos na residência, e a porta da frente estava trancada por dentro. Todas as janelas e fechaduras também estavam intactas e sem sinais de arrombamento. Os investigadores levantaram a hipótese de que a mãe decidiu realizar algum tipo de ritual sangrento e sacrificou sua filha. Depois disso, tirou a própria vida. Esses pensamentos foram sugeridos pelo cenário do local do crime: velas pretas, pentagramas, pedaços de papel queimado, o corpo de um gato preto. Lá também estava a chamada mesa ritualística. Sobre ela havia uma folha quadrada de compensado com um espelho no centro e desenhos pretos ao redor. O espelho estava riscado em cruz com faixas de sangue. Perto dele havia uma faca e fotos de um casal jovem. É bem provável que a feiticeira amadora tentou justamente influenciar essas pessoas por meio de suas manipulações assustadoras. A investigação constatou que a criança recebeu 3 facadas na região do peito. A própria Tsarevskaya também morreu devido a um golpe de faca. Durante a investigação, descobriu-se que Tsarevskaya vivia de forma isolada e quase não se comunicava com ninguém. Os vizinhos a viam muito raramente, apesar de ela ter morado naquela casa por 3 anos. Os moradores da casa, onde aconteceu a terrível tragédia, lembraram que frequentemente ouviam choros de criança e sons estranhos, parecidos com uivos. Alguém até chegou a denunciar Tsarevskaya ao conselho tutelar. A mulher foi colocada sob acompanhamento, mas a menininha não foi tirada dela. O pai da menina falecida era um morador de Rostov de 27 anos. Durante o interrogatório, ele explicou que já não tinha contato com Tsarevskaya há muito tempo, porque ela tinha problemas mentais. Ele também explicou que uma vez viu na casa da ex-esposa uma foto dele mesmo, manchada de sangue e espetada com agulhas. O ex-marido de Tsarevskaya confirmou as suspeitas dos investigadores de que a mulher se interessava pelo ocultismo e tentava praticar magia negra. Descobriu-se que ela discutia abertamente a realização de vários rituais nas redes sociais com pessoas que compartilhavam das mesmas ideias. Muito provavelmente, a mulher com problemas mentais tentava, por meio da magia negra, reconquistar a atenção do homem que era pai do filho dela. Foi justamente a foto dele com a nova namorada que acharam no apartamento de Tsarevskaya. 2022. 6 сентября. Foi encontrado o corpo de um recém-nascido do sexo masculino na cabine de um banheiro químico perto de um pavilhão comercial no bairro Pervomaisky, na cidade de Rostov-no-Don, na rua Zolotistaya. A descoberta terrível foi comunicada à polícia. As autoridades conseguiram encontrar a mãe da criança. Era uma moradora de Rostov de 36 anos. A mulher deu à luz diretamente no banheiro público e abandonou o bebê no reservatório de dejetos. O recém-nascido se afogou e morreu imediatamente. A mãe fugiu do local do crime sem contar a ninguém sobre o que havia acontecido. A mulher foi presa. Ela não tentou negar e confessou tudo. Um processo criminal foi aberto contra a mãe. Como descobriram os investigadores, a mulher tinha outra criança sob seus cuidados. O segundo bebê na família não era desejado, e isso levou a mãe a agir dessa forma. Ela não estava registrada como paciente em nenhum psiquiatra ou especialista em dependência química. Abril do ano. Desta vez, toda a região de Rostov ficou abalada com as notícias de gelar a alma. Na televisão, primeiro anunciaram a busca por uma criança sequestrada e depois sobre uma reviravolta terrível na trama criminal. Os moradores da região ficaram sabendo sobre um casal realmente assustador: Anastácia, de 24 anos, e Yakov Maiboroda, de 34 anos, que tirou a vida da própria filha de 8 meses. Para esconder os rastros, a mãe e o pai esquartejaram a criança e a transformaram parcialmente em carne moída. Nesse estado horrível, os restos do bebê foram encontrados na geladeira pelos policiais, que não acreditaram na história do sequestro e decidiram fazer uma busca minuciosa. Após a prisão, o marido e a esposa começaram a jogar a culpa um no outro. O que exatamente aconteceu com a menina não foi possível descobrir. Só uma coisa ficou clara: houve uma briga entre os cônjuges, durante a qual alguém, acidentalmente ou de propósito, bateu na filha. Após o golpe, a criança parou de mostrar sinais de vida, mas em vez de chamar uma ambulância, o casal decidiu encobrir o crime e esquartejou a criança, depois passou os pedaços por um moedor de carne.
Depois disso, eles colocaram a própria filha em tigelas na geladeira. Como ficou claro a partir das cartas e conversas descobertas pelos investigadores, os cônjuges não se davam bem e quase sempre brigavam, usando violência psicológica e física um contra o outro. Na verdade, ninguém precisava da criança, que frequentemente ficava sem comida e cuidados. A mãe trancava a filha chorando na varanda ou a deixava sozinha no apartamento, enquanto ela mesma saía para algum lugar para não ouvir os gritos desesperados. A mulher até perguntou à própria mãe se algum dos conhecidos dela não queria a criança, pois estava pronta para vendê-la, só para se livrar da filha que odiava. A maternidade se tornou um fardo pesado para ela. As perícias realizadas no caso constataram que o marido e a esposa que cometeram esse terrível crime são mentalmente sãos e, no momento do crime, estavam sóbrios e não sob efeito de nenhuma substância, ou seja, estavam limpos. Ou seja, ambos tinham plena consciência do que estava acontecendo e entendiam exatamente o que estavam fazendo. O casal Maiboroda foi condenado em 2024 e sentenciado Anastasia a 13 anos de prisão e Yakov a 15 anos de prisão em regime fechado. Ano de 2024, 24 de novembro, o Dia das Mães se tornou uma ironia do destino para duas crianças pequenas de Taganrog. Funcionários e clientes de uma das lojas de bebidas da cidade se tornaram testemunhas involuntárias de uma tragédia que aconteceu bem diante de seus olhos. Uma mulher de aparência desleixada, empurrando um carrinho de bebê duplo à sua frente, entrou nessa loja. De tanta tristeza, a mãe exalava cheiro de álcool e claramente veio aqui atrás de mais álcool. Depois de um tempo, um homem entrou correndo na loja e começou a gritar com a mulher bêbada, perguntando onde ela tinha colocado as crianças. A mulher, com um olhar distante, disse que eles estavam ali. Nas câmeras de vigilância externas, a gravação, se eu encontrar, vou deixar no Telegram, mostra o momento em que o homem corre até o carrinho de bebê que estava no saguão, olha dentro dele e grita de horror. Depois, ele tirou o corpinho ensanguentado e sem vida da criança, começou a apertá-lo contra o peito, repetindo o tempo todo que ela estava morta. Ao que a mulher respondia absolutamente calma, dizendo que isso não podia ser verdade e que a criança só precisava ser alimentada. O homem correu desesperado para a rua e pediu aos transeuntes que chamassem uma ambulância. Os médicos que chegaram ao local constataram a morte de um dos meninos de 6 meses no carrinho de bebê. O segundo, em estado grave, foi hospitalizado no hospital municipal, de onde depois foi transferido para o hospital regional. Ambas as crianças apresentavam aparência exausta e sinais de lesões recebidas. Como exatamente as crianças sofreram esses ferimentos, caberia aos peritos forenses descobrir. Os profissionais de saúde comunicaram o caso à polícia, e o homem e a mulher foram detidos até que tudo fosse esclarecido. Descobriu-se que as crianças eram filhas desse casal. A mãe, Natália Geraskina, tinha 35 anos e seu companheiro tinha, na época, 56 anos. Eles viveram juntos por algum tempo e, há 6 meses, tiveram meninos gêmeos. Ambos os pais bebiam bastante, mas o homem se esforçava para trabalhar e sustentar a família. A mulher, no começo, também tentou levar uma vida decente, mas, como costuma acontecer, depois de um tempo, acabou recaindo. Ela era frequentemente vista bêbada e em lugares ruins, inclusive junto com as crianças. Uma vez, ela até esqueceu o carrinho com os bebês em um desses lugares. Além disso, descobriu-se que no passado essa mulher se comportou da mesma forma em relação ao seu primogênito, que agora vive separado com o pai. Essa mãe também não cuidava do filho mais velho, deixando-o sozinho em casa ou esquecendo-o na rua. Ele era alimentado e deixado passar a noite na casa de vizinhos bondosos. Por que, nessas circunstâncias, os órgãos de proteção à infância não registraram a família como em situação de risco, não se sabe, mas sobre os órgãos de proteção eu tenho até um vídeo separado. E na verdade, esses casos que eu analiso, eles frequentemente mostram que os órgãos de proteção à infância se metem, por algum motivo, em famílias normais, mas ignoram as famílias problemáticas. E no final, infelizmente, acabam surgindo temas para novos episódios no canal. Assustador, não é? Se você estiver vendo Strashnota fora do YouTube ou Telegram, saiba que ela só existe nessas duas plataformas. Todo o resto são cópias lamentáveis, falsificações e reuploads. A mãe dos gêmeos falecidos, que foi entrevistada, explicou que estava comemorando seu aniversário e a festa acabou se estendendo por 4 dias. Em um desses dias de festa, ela brigou com seu companheiro, pai das crianças, e o expulsou de casa.
As crianças estavam inquietas, choravam o tempo todo e não a deixavam dormir. Os investigadores constataram que a mãe, em meio à embriaguez, espancou seus filhos. E de manhã, ainda sem ter recuperado totalmente a sobriedade, mas talvez percebendo o que havia feito, colocou as crianças no carrinho e saiu com elas para a rua, onde vagava, entrando de vez em quando em lojas e pedindo para chamarem um táxi para ela. Só prestaram atenção àquela mulher estranha na última loja de cerveja quando ela pediu para carregar o telefone, dizendo que precisava levar as crianças ao hospital. Mais tarde, o companheiro dela correu até essa mesma loja e foi ele quem descobriu que uma das crianças já estava morta e a outra mal respirava. Segundo o vendedor, os pais tentaram limpar o sangue das crianças. Uma das crianças tinha a cabeça aberta. Ambas estavam com hematomas e escoriações. O pai dessas crianças já tinha antecedentes criminais, e não por qualquer coisa, mas por tirar a vida de alguém. No entanto, os vizinhos disseram que ele amava muito as crianças e cuidava delas, ao contrário da mãe. Já a mãe, além de beber e não cumprir com suas obrigações parentais, foi várias vezes responsabilizada administrativamente por pequenos atos de desordem. Como constatou a perícia, uma das crianças morreu devido a um traumatismo crânioencefálico e lesão neuroespinhal. A segunda criança foi parar na UTI em estado grave. Foi constatada uma fratura no crânio e múltiplas contusões. Foi aberto um processo criminal pelo fato ocorrido, devido ao homicídio de uma criança e à tentativa de tirar a vida da segunda criança. A investigação sobre este processo criminal ainda continua. 19 de maio de 2012, o tribunal da cidade de Taganrog prorrogou a prisão preventiva da cidadã Geraskina por um novo período. Escrevam nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Curtam, deem dislike. E realmente curtam, porque o YouTube vai limitar o alcance e provavelmente não vai mostrar o vídeo para muita gente. Por isso, aliás, vocês podem compartilhar também. Vocês sabem para quem isso pode ser útil. E assistam outros vídeos no Strashnota. Eles são publicados mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.